Você sabe o que significa a holding familiar? Olá, eu sou Marina, advogada no VLV Advogados, e hoje estou aqui para te explicar tudo sobre este assunto. Diante da morte de um familiar, a preocupação com questões de sucessão e bens patrimoniais é muito recorrente. Após a consolidação de negócios, bens, patrimônios e outros, as pessoas se preocupam com quem será responsável por manter o legado. Sabemos, é claro, que nem sempre esse é um assunto confortável, afinal envolve o falecimento de pessoas queridas. No entanto, a melhor maneira de organizar e preservar aquilo construído em vida é através da possibilidade de sucessão. Assim, você irá garantir um processo simplificado e tranquilo. Além disso, evitará conflitos financeiros e de outras naturezas. Nesse sentido, a holding familiar representa uma opção para famílias em busca de um planejamento sucessório. Ela é uma empresa criada para consolidar e gerenciar o patrimônio de uma família ao longo das gerações. Seus objetivos, no geral, são de gerar benefícios fiscais e facilitar questões de sucessão e herança. Podemos citar uma série de vantagens da holding familiar, como estabelecer questões de sucessão e herança para todos os seus familiares, inclusive aqueles que ainda não nasceram, mas que farão parte do núcleo familiar. Ao organizar este quadro sucessório, você irá diminuir a burocracia envolvida nas sucessões e prevenir inventários longos. Mas atenção! Holding familiar não impede a existência de inventários, ainda será preciso fazê-los. Você também pode concentrar o patrimônio familiar e poderá estabelecer uma política de investimentos. Os impostos e taxas são menores por se tratar agora de pessoa jurídica. Dessa forma, a família lucra mais e pode investir mais. Sem o holding familiar, os impostos e afins são cobrados por pessoa física. E outro ponto é a preservação do patrimônio. Como a holding familiar é uma estrutura que dispõe de planejamentos prévios e bens estabelecidos, o patrimônio não corre o risco de ser destituído. Em grande parte, empresas familiares acabam falindo de uma geração para outra. No entanto, a holding familiar garante que isso não acontecerá ao estabelecer normas específicas. Outras questões, como o divórcio, também não afetam o patrimônio pelos mesmos motivos. Vale ressaltar que existem dois tipos de holding: pura, em que a empresa só participa de outras sociedades, e mista, em que a empresa realiza operações. A estrutura jurídica para criar uma holding familiar é a criação de uma empresa. Recomenda-se que você tenha um advogado especialista para que tenha auxílio e orientações precisas. Sabemos que cada caso é um caso específico, mas no geral, alguns passos são comuns, como planejamento societário, consultoria jurídica e tributária, abertura efetiva da sociedade e registro legal, elaboração de contratos, transferência de ativos, procedimentos de gestão e administração, planejamento sucessório, monitoramento e revisão da holding. Os riscos da holding familiar estão ligados especificamente à má gestão e planejamento do negócio, em casos em que não se estabelece uma sociedade consistente e bem pensada. As desvantagens podem ser muitas. Questões financeiras, administrativas, legais e societárias podem ser um problema para a holding familiar, que não está de acordo com os moldes esperados. Por isso, é importante pensar o momento certo e seguir o procedimento para a criação da holding familiar. Lembre-se que os membros da sua família terão participação nessa sociedade. Ainda tem dúvidas ou precisa de um direcionamento mais específico? Então preparamos um conteúdo completo para você em nosso blog. Ou, se preferir, entre em contato agora mesmo com um de nossos advogados especialistas.